Chegamos ao fim. Depois de tudo que vimos, depois de toda a busca desesperada pela letra miúda no contrato, a verdade é uma só: não há brecha. Não há advogado no mundo capaz de te salvar do seu próprio acordo. O diabo sempre cobra. A avó até tentou usar um patuá para desmagnetizar o contrato, mas o que eu consegui foi apagar a última gravação. Mas eu ainda acredito que o diabo tem medo do meu incenso de arruda. O fato é, o tempo acabou. O prazo final do pacto chegou. O que acontece quando você está diante da criatura que te deu tudo? Não é mais sobre dinheiro ou fama, é sobre alma. Nessa última parte, nós vamos presenciar, o confronto final, a barganha, a vida ou morte. E eu prometo, é a revelação mais sombria e inesperada sobre o verdadeiro preço do poder. Você vai descobrir que é a única coisa pior do que vender a alma. É ter que assistir o que o diabo faz com ela. O grito de Cícero não era de medo físico, mas de desespero absoluto, a dor da condenação. Ele havia encarado o diabo, mas o verdadeiro horror era ver a alma de Isabela sendo usada como um fantoche em sua própria sala de servidores. A figura de terno escuro, o ser, permaneceu imóvel, os olhos vermelhos fixos em Cícero, desfrutando a queda do homem que acreditava ser mais esperto que o inferno. O confronto não seria com punhos, mas com a mente de Cícero, a arma que ele havia vendido. Impulsionado por uma fúria desesperada, Cícero se levantou. Ele não podia lutar contra a entidade, mas podia lutar pela última coisa que lhe restava: a imagem de Isabela. Ele correu para o teclado, tentando quebrar a conexão, deletar a imagem, reescrever o código que o ser estava manipulando. Enquanto Cícero digitava freneticamente, o ser reagiu. O ar da sala ficou eletricamente carregado. As lâmpadas de LED dos servidores começaram a piscar em um ritmo frenético e irregular, parecendo que a própria eletricidade estava sofrendo uma convulsão. O som dos ventiladores de resfriamento subiu a um volume ensurdecedor, mas logo foi abafado por algo pior: o riso silencioso do diabo, que ressoava na mente de Cícero, zombando de seus esforços. O ser estendeu a mão novamente e dessa vez não tocou a tela, mas o próprio ar. Uma onda de frio ártico varreu Cícero, congelando-lhes os dedos no teclado. A imagem de Isabela na tela começou a chorar. Não eram lágrimas digitais, eram gotas escuras e oleosas que escorriam pelo monitor e pegavam na mesa. O rosto digital dela sussurrava: "Você me deu a ele, Cícero. Você me prometeu segurança, mas me entregou ao tormento." Cícero percebeu que o ser não estava usando um vírus. Estava usando a conexão emocional do pacto. O diabo não havia levado a alma de Cícero. Ele havia levado a dor de Cícero e estava usando-a para criar uma realidade pessoal de sofrimento.
A única maneira para o tormento parar era destruir a própria fonte de seu sucesso. Tomando a decisão mais agonizante de sua vida, Cícero puxou um extintor de incêndio da parede. O ser não se moveu. Apenas inclinou a cabeça como se apreciasse a ironia. Cícero começou a destruir os hacks de servidores com golpes brutais, gritando e chorando. Cada golpe era uma negação de seu sucesso, uma autodestruição de seu legado. O diabo, no entanto, não ficou satisfeito com a destruição. No clímax da violência de Cícero, o ser finalmente falou com uma voz gutural e estrondosa que ressoava nos ossos de Cícero. Você não entende, Cícero. A tecnologia foi um presente. O tormento é o meu retorno. Onde você guarda sua dor, eu planto a minha semente. Nesse momento, o ser moveu-se, rápido como um relâmpago. Ele agarrou o pulso de Cícero, não para machucá-lo fisicamente, mas para infundir-lhe uma memória. Cícero viu a si mesmo na noite do pacto, mas sob uma nova perspectiva. Ele não havia apenas pedido sucesso. Ele havia, nas entrelinhas do desespero, reclamado da sua Isabela, da felicidade dela por um outro homem, desejando que ela soubesse o que havia perdido, desejando que ela sofresse a falta de Cícero da mesma forma que ele sofria a falta dela. O diabo apenas concedeu o desejo distorcido. A dor de Isabela tornou o tormento de Cícero. O ser soltou o pulso de Cícero e a sala mergulhou em um silêncio total. Os servidores pararam. A tela de Isabela se apagou. O ser desapareceu, deixando apenas a marca do piche e enxofre. Cícero estava sozinho, rodeado pelos restos de seu império e pela nova e aterrorizante certeza de que seu desejo egoísta e vingativo havia condenado a única pessoa que ele amou, e que o diabo não era um trapaceiro, mas um cumpridor literal e perverso de contratos. Ele havia lutado contra o diabo e perdido no momento em que ele finalmente entendeu a verdade. O silêncio se seguiu à partida do ser. Não era o alívio que Cícero esperava, mas uma desolação opressiva. O império tecnológico estava em frangalhos. A sala de servidores, o coração de sua criação, era agora uma pilha fumegante de metal e vidro. Fisicamente, Cícero havia sobrevivido à manifestação. Espiritualmente, ele estava morto. A calmaria sombria era a percepção de que, ao destruir seu sucesso, ele havia apenas cumprido mais uma etapa do contrato, e não encerrado. Ele fugiu. Não se importou com a polícia, nem com a imprensa ou com a queda vertiginosa das ações de sua empresa. Cícero se refugiou em um pequeno e antigo chalé nas montanhas, sem internet, sem celular. Ele buscava o isolamento total, na esperança de que, longe dos símbolos e de sua ambição, o diabo o esquecesse, ou que a energia do pacto se dissipasse. Ele estava errado. A reviravolta sutil e cruel se manifestou
não através de eventos sobrenaturais grandiosos, mas pela persistência de sua memória. Cícero, o gênio da lógica, descobriu que o diabo havia deixado uma assinatura digital em sua própria mente. Ele passou a reviver em loops incessantes os melhores momentos que teve com Isabela. A primeira vez que riram juntos, o pedido de casamento que ela aceitou antes de o deixar, a sensação da mão dela na sua. No entanto, em cada repetição de memória havia uma distorção sutil, implantada pelo diabo. No momento de maior felicidade, ele sentiu o frio cortante do seu escritório. No beijo mais apaixonado, ele ouvia o raspar dos sapatos de couro do ser. E o mais cruel de tudo, no olhar de amor de Isabela, ele via, numa fração de segundo, o vazio e a dor que o diabo havia mostrado em sua imagem digital. O diabo havia transformado a nostalgia de Cícero em um instrumento de tortura perpétua. Ele não podia deletar a memória nem escapar dela. O sucesso havia sido destruído, mas a dor, o verdadeiro preço, era eterna e portátil. A resolução era a aceitação de que seu castigo não seria o fogo do inferno, mas a prisão em seu próprio passado. Um passado falsificado pela intervenção demoníaca. Ele havia trocado a alma pela garantia do legado, mas o diabo transformou o legado, o tormento de Isabela, no tormento de Cícero, perpetuado pelas memórias. A verdadeira reviravolta veio 6 meses depois, quando ele estava lendo um jornal antigo na biblioteca de seu refúgio nas montanhas. O artigo amarelado e esquecido falava sobre Teófilo, um clérgo do século VI. A primeira lenda de um pacto com o diabo. A lenda dizia que após assinar o contrato, Teófilo conseguiu de volta sua posição de riqueza, mas a sua paz foi roubada. O artigo concluía com uma linha que o fez o sangue de Cícero gelar. Teófilo morreu não pelo fogo do inferno, mas pela exaustão da memória, pois o diabo o obrigava a reviver incessantemente os passos exatos de sua própria condenação. O pacto com o diabo não tinha uma data de vencimento. O seu prazo era a sanidade de Cícero. O ser não precisava levá-lo para o inferno. Ele já havia transformado a mente de Cícero em seu próprio purgatório. O medo final era a certeza de que ele estava condenado a passar a eternidade revivendo uma versão corrompida de seu maior amor, o fantasma de Isabela que o acusava repetidamente e que a cada repetição ele se tornava mais um espectador do que um participante de sua própria vida. Cícero Mendes definhava em seu chalé. Tornou-se o palco de sua loucura privada, onde ele podia ser ouvido murmurando e gritando contra ecos de um passado que era ao mesmo tempo real e profanado. Ele tentou, nos últimos meses de sua lucidez, escrever um aviso, um relato codificado sobre a verdadeira natureza do pacto com o diabo, escondendo o texto em códigos de programação arcaicos, enterrado em fóruns obscuros da internet, na esperança de que algum futuro desiludido com a ambição encontrasse
antes que assinasse seu próprio fim. Mas até mesmo essa tentativa de redenção era fútil. A cada palavra escrita, o cheiro de piche e o sussurro de Isabela se intensificavam, lembrando que a sua história não era mais dele. O legado que ele tanto ansiava não era sua tecnologia, mas a história é sua eterna desgraça, escrita e reescrita pela mão sombria que agora controlava o ritmo de sua agonia. Seu corpo foi encontrado meses depois por um lenhador curioso. Não tinha marcas físicas de violência, apenas uma expressão petrificada de um terror incompreensível e uma única caneta sobre seu peito, apontando para o artigo sobre Teófilo de Adna. Ele não estava morto por falência de órgãos, mas por falência da alma. E assim chegamos ao fim do relato codificado de Cícero. O pacto com o diabo deu-lhe sucesso, mas cobrou-lhe com uma única coisa que ele não podia suportar perder: a memória intacta de seu amor e a certeza de que a destruição de seu império não o salvou, mas apenas inaugurou a fase de tormento eterno. O diabo, afinal, é um cumpridor de contratos. E agora, a pergunta final é para você. Cícero foi condenado pela ambição ou pelo desejo vingativo que ele inseriu, mesmo que sutilmente, em seu contrato? Você acha que a destruição de seu sucesso foi a sua última tentativa de redenção? Ou apenas mais uma etapa controlada pelo diabo para aprofundar seu sofrimento? Deixe sua teoria nos comentários. Afinal, você nunca sabe quem pode estar lendo. Se você gostou dessa história de terror psicológico, clique no botão de inscrever-se para que a gente possa te encontrar na nossa próxima história. Ou talvez para que ele não te encontre sozinho. Boa noite e bons sonhos.